Seja bem-vindo. Aqui nós vamos falar sobre relações humanas mais saudáveis, mais positivas. Sabe quando a gente expressa aquela frase assim: "Poxa, eu não queria te magoar. Poxa, eu não sabia que isso ia te magoar." Existe algo por trás da forma como a gente se comunica, interage com as pessoas que às vezes não é a nossa intenção machucar o outro, mas de um jeito ou de outro a gente percebe que mesmo sem essa intenção de machucar, isso acaba acontecendo. E por trás disso existe algo que eu chamo de expressões trágicas na forma como a gente se comunica. E expressões trágicas eu quero dizer que é algo que a gente tenta falar, expressar, comunicar para alguém, mas isso acaba chegando de uma maneira não tão agradável assim para a relação entre você e a outra pessoa. Então essas expressões trágicas normalmente convidam, despertam na outra pessoa culpa, medo ou vergonha. E às vezes a gente nem percebe isso acontecendo, às vezes a gente nem tem a intenção de fazer isso acontecer, mas a nossa linguagem, a forma como a gente se comunica é trágica nesse sentido, porque acaba levando a esse lugar. Então é sobre isso que eu vou falar aqui hoje, sobre relações humanas saudáveis e positivas, como é que a gente faz para construir esse caminho de mais saúde nas relações, com mais qualidade, relações mais positivas entre você e a outra pessoa. Seja bem-vindo, Rosenberg, bom te ver aqui. Faz tempo, hein, que a gente não se fala. Tudo certo por aí? Quem vai acompanhar a nossa live aqui hoje, junto comigo, é o Edu, que já está aqui. Eu vou colocar ele aqui para participar. Aí. E essa é a ideia, a gente falar sobre isso hoje. Deixa eu conectar. Aê, boa. E aí, Fala, Rô, tudo bem? Me vendo e me tudo ouvindo jóia? bem aí? Tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo bem. E você? Boa, tudo certo. Show. Vamos fazer um check-in? Vamos contar como é que a gente está chegando aqui hoje? E eu vou explicar um pouquinho da prática do check-in. Você topa? Topo, claro. Legal, legal. O check-in é uma prática de uma forma de gestão que eu esqueci o nome, holocracia. O check-in é uma prática que vem da holocracia, uma estratégia, uma metodologia de gestão e de liderança que busca mais igualdade entre todas as partes dentro das relações. E essa prática do check-in, que é a mesma coisa que a gente faz quando a gente chega lá no hotel e vai fazer o check-in para se hospedar, convida a gente a chegar dentro de uma reunião, num encontro, num almoço. Quando você encontra com a pessoa, sabe quando você fala assim, e aí, tudo bem? O check-in, ele traz genuinamente a nossa vontade de se conectar em como essa pessoa está chegando dentro da conversa, para que a gente possa realmente chegar em presença, em estado de presença e atenção e compartilhar com as pessoas o que pode estar vivo dentro da gente de emoções, sentimentos e às vezes até necessidades na conversa. Então, vou convidar você, Edu, como é que você está chegando aqui para esse nosso papo? Primeira noite da boa noite aí para o Gustavo, para a Luciana, que entraram também há pouco. Eu tô primeiramente bem feliz por causa desse convite. Falar de comunicação de forma geral é uma coisa que eu gosto muito, né? Sou curioso, trabalho com isso, então a gente sempre gosta de estar envolvido, falando sobre isso. É sempre um aprendizado também do meu lado. E eu tô um pouquinho cansado, para falar a verdade, assim, né? Tem sido dias muito intensos, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então chega esse horário, Sim. assim, minha energia já começa a dar uma baixada. Ao mesmo Uhum. tempo, acho que o fato do tema dessa live me deixa também um pouco para cima. Então eu espero me abastecer um pouco aqui dessa nossa conversa e sair daqui energizado para dar um último gás aqui numas coisinhas que eu tenho que finalizar antes de acabar o dia de hoje. E você? Legal. Como Então chega? você chega energizado e cansado ao mesmo tempo. É, Legal, legal. Poxa, eu chego feliz, contente, muito satisfeito assim com essa sequência
de conteúdos que eu tenho compartilhado aqui, então eu chego muito feliz. Nós estamos aqui na última data que eu me propus a fazer, né, lives aqui, então eu chego muito feliz, muito satisfeito. Muito curioso para saber como é que a gente vai desenrolar esse assunto aqui. Eu preparei algumas coisas, mas estou muito curioso para saber como é que a gente vai construir isso tudo. E chego também bastante triste, cara. Não sei se você acompanhou as notícias hoje, mas aconteceu uma tragédia numa creche com crianças, enfim, envolveu um monte de coisa trágica ali dentro da creche. E eu chego extremamente triste, assim, quando eu me deparo com uma situação dessas, pelo ocorrido ali. E eu acho que, inclusive, essa live aqui, né, isso que a gente vai trazer aqui, é um assunto que contribui diretamente para uma mudança social, assim, para uma transformação social diferente das notícias que a gente tem visto, assim, com relação à violência física mesmo, de vias de fato que chegam a acontecer, que são extremamente trágicas, né? E que, puxa, eu me sinto muito triste quando eu vejo essas notícias, coisas nesse sentido. Então eu chego assim, essa tristeza ela também alimenta um lado meu que acredita num mundo melhor, sabe? E que acredita na potência dessa ferramenta e do meu trabalho também. Então eu chego muito energizado para poder contribuir com as pessoas que assistem aqui. Aqui no momento são 5, né? Mas, sei lá, vai assistir mais umas 30, 20, 50 pessoas essa gravação que esse conteúdo ele possa chegar de um lugar diferente, assim, para que as pessoas possam construir relações melhores, relações mais saudáveis, relações mais positivas com as pessoas, mesmo nos momentos em que a gente está irritado, com raiva, mesmo nos momentos em que a gente está frustrado, que a gente tenha repertório, linguagem para construir e manifestar isso de um lugar diferente desses trágicos que a gente costuma ver por aí. Então é assim que eu chego. Eu te ouço e te acolho assim nesse lugar, porque eu não estava sabendo disso, eu tenho evitado, né, ver jornal, televisão, essas coisas, e hoje fiquei pouco assim na internet ou olhando essas coisas, então eu não estou sabendo do que rolou, mas já aconteceram tantas outras que a gente já imagina o que é e a gente sabe como isso chega e como isso acaba afetando a gente se a gente deixar, né? E o que você fala também me abre um leque assim para a gente ter um ponto de atenção sobre o quão importante é esse trabalho, né? É na sutileza, é na pequenez, é de um a um, é um trabalho bem de formiguinha, mas ele é extremamente necessário, né? Então, dá até um esperançar, assim, de, poxa, que bom que estamos falando disso para equilibrar um pouco essa energia também, né? Para trazer um pouco esse outro lado. E é isso. Rô, eu queria, na verdade, te começar perguntando, eu sei que eu sou convidado aqui, mas eu já queria fazer uma pergunta Vai, para manda aí. você, para a gente abrir essa temática, né? Quando você me falou, a gente vai falar de relações saudáveis e positivas. E acho importante, né? O que é uma relação saudável? Porque para mim pode ser uma coisa, para você outra. Às vezes a gente Boa. cresceu, né? A gente cresceu às vezes achando que jogos de poder, joguinhos emocionais dentro dos relacionamentos é normal, porque eu aprendi que é assim que faz. E aí eu não tenho nem Uhum. consciência. Para mim isso é um relacionamento. Não, tem que ter uma briguinha. Se não tem uma briguinha, não é legal. Então, né? São falas assim sutis, mas que a gente às vezes pega. Então, o que é estar numa relação saudável? O que é uma relação saudável? Saudável para quem? Né? Então, acho que eu queria começar essa pergunta para a gente já adentrar no tema aí. Pô, espetacular essa pergunta. Acho fundamental aqui. Bom, relação saudável, relação mais positiva, na minha percepção, e aqui, óbvio, vou compartilhar a minha opinião, a minha percepção, né? É de um lugar que eu consigo enxergar o que existe de importante para mim e consigo enxergar também o que existe de importante para o outro. E a partir desse olhar onde essas coisas importantes são consideradas, a gente pode se manifestar com segurança psicológica, com confiança, de modo em que a gente consiga construir um caminho, uma direção, um diálogo, onde aquilo que é importante para mim e para o outro é considerado nessa discussão.
Então, onde exista o reconhecer a mim e reconhecer o outro. E assim, isso não significa que não vai existir raiva, que não vai existir conflito, que não vai existir frustrações dentro da relação, mas que essa relação ela tem um nível de qualidade que permita a gente se manifestar e encontrar caminhos de solução que considerem ambas as partes. Então, É, para mim, isso é uma relação de qualidade. que pelo fato de eu olhar e considerar o que está do outro lado e o outro, essa raiva, a frustração, a emoção que quer que surja, não deixa de ser mais impulsível. Eu paro para olhar para ela porque eu sei que ela pode afetar uma outra pessoa que está ali, portanto eu começo a encarar de uma maneira um pouco diferente, um pouco mais compassiva, um pouco mais paciente, e entender a importância de que não é só sobre mim, né? Eu gosto dessa definição também, bem legal. E para você, tem alguma diferença? Tem algo diferente que você traz? Não, eu acho que é isso. Tem um outro lado, e eu gosto de trazer isso sempre, você sabe disso, né? Sendo cria do Enneagrama aí, a gente fala muito da lei do 3 como uma lei de equilíbrio, né? Também, de criação de equilíbrio. Yeah. E, exatamente, triângulo. E aí, quando a gente olha para esse triângulo, quando a gente fala de uma relação saudável, é quando a gente considera que é um triângulo e não que é só que são só duas coisas. Quando tá só eu de um lado e o outro aqui, geralmente tem embate, tem conflito, tem confronto, tem porrada, tem uma oposição. Eu quero uma coisa, o outro quer outra. E se a gente entra nesse dilema de certo e errado, a gente fica nesse choque o tempo todo. Então, a relação saudável é quando eu considero que, além desses dois, existe um terceiro, que é um meio do caminho entre eu e você, que é onde há essa negociação, onde eu encontro uma relação ganha-ganha, que é uma força conciliadora, né? Então, quando eu começo a equilibrar isso, então assim, não é só sobre mim, e aí a gente tem tipos de pessoas diferentes também, né? Tem pessoas que são muito autocentradas. Então, eu sou inconscientemente, mas eu sou mais egoísta, assim, o que é bom para mim, não o que é bom para nós, ou o que é bom pro outro. E aí essa pessoa mais autocentrada vai lutar pelo que é dela, vai fazer esse movimento, e vai desconsiderar um pouco quem está do outro lado. Tem outras pessoas que são mais super voltadas para o outro, quer servir, quer fazer favor, quer estar ali à disposição, e às vezes acaba esquecendo de si também. Então eu tô ali o tempo todo, aí depois você se pega até reclamando, poxa, mas fulano não olhou para mim, não considerou minhas necessidades aqui e tal. E a ideia é equilibrar isso. Então, para mim, relação saudável é quando há equilíbrio, quando eu tenho consciência daquilo que é importante, tanto para mim quanto para o outro, levo isso em consideração nessa negociação, nessa relação, e juntos a gente consegue construir algo que é bom para os dois. E aí a gente chega nesse equilíbrio, né? Então, não é nem eu ter 100% do que eu quero e nem você 100% do que você quer, quando existe o conflito. Mas sim a gente ceder um pouquinho daqui, ceder um pouquinho de lá, mas num lugar em que ainda assim ambos saiam ganhando. Então, para mim, isso é uma relação saudável. E isso independe se é uma relação amorosa, familiar, de trabalho, né? Às vezes até uma relação comigo mesmo. Às vezes, putz, uma parte minha quer fazer uma coisa, outra parte minha quer fazer outra coisa. Eu entro em conflito comigo mesmo, às vezes. Então, onde está essa terceira, essa força de equilíbrio, né? Então, é bem legal. Ótimo. Show. Quando você fala sobre esse lance do conciliar, né, as duas partes, tem algo que a CNV traz muito, né, que eu acredito muito nisso, que assim, em alguns casos é possível, eu não diria que em alguns casos, eu diria que assim, é sempre possível a gente chegar num consenso que 100% dos lados são considerados, né? Às vezes a gente considera parte desses lados e chega num consenso meio 50-50, né? Mas a CNV ela traz muitos recursos, né? Muitas ferramentas para ajudar a gente a encontrar os 100% dos dois lados serem considerados ali na construção. Então, existe todo um processo, né, que ajuda a gente a desenrolar isso. Mas vamos falar um pouquinho acho que primeiro de tudo, olhar para o que normalmente acontece nessas relações, nessas dinâmicas, né, entre eu e o outro, que muitas vezes a gente faz, usa ou fala, que leva a bloquear a conexão entre eu e a outra pessoa e a gente nem se dá conta disso.
que é o que a gente chama de estratégias trágicas sutis que levam a um bloqueio dessa relação, a uma separação entre eu e o outro. O que vem na tua cabeça assim que contribui para esses bloqueios entre eu e o outro? Tem algo que para você você acontece contigo e aí você sente vontade meio que de separar assim, não? O que rola? Cara, assim, me vem duas coisas te ouvindo falar. Acho que a primeira delas remonta lá ao autoconhecimento, né? Não tem como. Acho que quando a gente é curioso para olhar para dentro, olhar para as nossas próprias questões, naturalmente essa curiosidade com a gente mesmo acaba se estendendo para o outro. Então você porque quando você olha no espelho e passa a entender seus conflitos, suas questões e tal, quando você olha para o outro, você começa a enxergar, putz, ele também pode ser que tenha um monte de coisas parecidas. Então você já começa a lidar diferente nesse lugar. E uma segunda coisa, além desse autoconhecimento, é o domínio das emoções sobre a gente nas situações. Principalmente, aí o autoconhecimento está diretamente ligado nisso, né? Porque principalmente quando fere algum valor muito fundamental e importante para mim. Então, vou dar um exemplo, né? Essa questão de ser ouvido. Pô, eu tô falando aqui, se você me interrompe, isso é um lugar que me fere. Um exemplo, tá? Então, como que eu lido com isso para manter essa nossa conversa ainda num lugar saudável? Para manter disso de um diálogo e não transformar isso num conflito? Né? Eu até, 2, 3 anos atrás, até palestrei sobre isso. Foi do conflito ao diálogo. Como que eu faço essa ponte? E para mim tem muito disso. Esse respiro. Ontem, na live de ontem, o Vini trouxe a palavra presença, né? Então, acho que é um pouco isso. Esse respiro, de não ser reativo ou impulsivo com as coisas e dar a primeira resposta, já ter na ponta da língua as coisas, é de fato estar aberto para um respiro, para um processamento, uma maturação, que às vezes dura, cara, segundos. Não é, deixa eu pensar aqui. Não, às vezes é só quando você me faz uma pergunta, ao invés de eu já te devolver, eu já... Uma inspirada mais funda, já dá uma processada diferente, e aí eu te devolvo. Então, acho que talvez até falar mais devagar e mais pausadamente já começa a te dar mais tempo para organizar os pensamentos melhor, a considerar quem está do outro lado, a mudar um pouco essa relação. Não sei se eu respondi tua pergunta, mas o que veio na minha cabeça foi isso. Sim, sim, não. Para mim respondeu. Eu entendi que gatilhos emocionais para você é algo que pega bastante assim nessa construção de relação. Faz bastante sentido. Depois eu quero até pegar esse exemplo que você falou, né, do interromper para a gente construir meio que um cenário aqui e imaginar como é que as dinâmicas nessa relação acontecem. Então vamos lá. Algumas das coisas que eu separei aqui que eu acho legal da gente trazer, que ao invés da gente melhorar a qualidade das relações, isso tende a afastar as relações, né? Bloquear as relações. A primeira delas, eu acho que é a mais famosa, assim, ou falada, que é você interagir com a outra pessoa usando julgamentos ou rotulando o outro. E o que significa isso, né? Significa, por exemplo, você acabou de me dizer, já vamos pegar o exemplo. Você me disse, poxa, se eu estou falando e eu sou interrompido, pô, isso aciona uma certa irritação aqui dentro de mim. Não sei se você falou isso exatamente, mas estamos criando aqui esse cenário, né? Uhum. Então, eu me sinto irritado quando eu sou interrompido na minha fala. E aí eu posso dizer para outra pessoa algo como, poxa, Edu, caramba, toda vez que eu falo, você me interrompe. Isso é grosseiro, cara. Você está sendo grosseiro, assim. Não me leve a mal, mas procura não me interromper. Você está sendo bastante grosseiro quando você faz isso. E aí, poxa, legal, ok. Falei. Eu falei gritando? Não falei gritando. Eu aumentei o tom de voz? Não aumentei o tom de voz. Eu xinguei? Não xinguei. Falei, né? Num tom de voz médio ali, né? Falei o que eu queria e tal. Mas percebe como é sutil? Quando eu julgo grosseiro uma atitude tua, é muito provável que ao ouvir isso, você se fecha para essa relação. Faz sentido? Faz sentido, porque você usou a estratégia errada, a estratégia certa
mas botou uma palavrinha de julgamento que aí já me bate de um jeito diferente, sabe? Eu diria duas palavras, hein? Eu diria duas Qual que palavras. foi a outra? Pesquei uma aqui. A outra foi: toda vez você Ah, faz é. A isso. generalização do toda vez. Não especificar, sim, sim. Mas o grosseiro é o que pega, sabe? É isso. É, E aí, eu não sei, tá? A gente está construindo isso aqui junto, assim, né? Nesse cenário hipotético que a gente está falando. Mas, além disso, eu acho que tem um negócio de você colocar algo. Você falou, toda vez que você me interrompe, é uma atitude grosseira da sua parte e tal, né? você, Foi essa frase. você é grosseiro. Né? Isso Você, aí. você é grosseiro. Parece que ao falar isso, também tem uma parte que você deixou de falar, que mas por que que isso te incomodou, sabe? Sim, E sim. Eu não vou falar de mim, eu vou falar de você, né? isso, e aí é onde pega. Tipo assim, eu tô apontando erro no outro e não me colocando num lugar de ajuda, de escuta, sabe? Então talvez transformar só o jeito de falar já daria outra ênfase para a conversa, Tá. sabe? De incluir, E botar eu ainda uso um termo um pouco manipulador, que é assim, ó, Du, não me entenda mal. Não me entenda mal, né? Eu estou tentando amenizar a minha fala aqui, né? E muitas vezes isso chega de uma forma trágica, porque ao invés de eu aumentar a chance de você entender o que eu estou querendo dizer e o que é importante para mim, pelo contrário, eu diminuo a chance disso acontecer. Justamente porque eu uso essa linguagem que julga, que rotula, né? Ah, você é grosseiro, você só pensa em você, é egoísta, você não se importa com as outras pessoas. Então, trabalha muito em torno de julgar ou rotular o outro baseado no que aconteceu ali. e aí, eu vendo você falar, são três, na verdade, né? Porque toda vez que você me interrompe, você é grosseiro. E o vai no nível de identidade, quer dizer, eu sou assim. Na verdade, eu não sou assim. Isso. Eu fui daquele momento, às vezes por alguma circunstância momentânea ali, eu estava mais acelerado e acabei te atropelando. Então, quando mexe com um negócio que fala assim, você é assim, é um termo forte, né? Então, é É. diferente se você falasse de outro jeito aí, mais sutil, seguindo aí a cartilha, né? Total, total. E assim, a diferença da gente se expressar de um outro lugar, que é, poxa, eu não vou julgar o Edu, eu vou falar o que é importante para mim. Então eu posso dizer, Du, quando você interrompe a minha fala enquanto eu estou explicando algo, eu me sinto irritado, cara. E para mim é muito importante que eu tenha espaço para eu concluir a minha fala. Será que você pode esperar eu terminar de falar para aí sim você trazer a tua contribuição? Eu quero muito saber sobre você, mas eu gostaria muito de terminar a minha fala primeiro. Podemos combinar assim? Veja que aqui eu mudei o meu tom de voz. Eu não estou falando mais naquele tom de voz, pô, Du, não me entenda mal. Eu fui pro oposto, que é, Du, eu estou falando alto agora, firme, né? Então veja assim, a estratégia de comunicar muitas vezes não precisa ser sempre o tom de voz baixinho e tal e fofinho E para tem, falar, E né? tem até um tom, talvez, só que é muito sutil, mas dependendo de como a pessoa fala, tem até um tom meio professoral, meio infantilizado, de você estar querendo ensinar para a pessoa como ela tem que agir, sabe? E você tira a É maturidade verdade. dela ao fazer isso. Você tira total essa autorresponsabilidade. Agora, quando você fala, quando você traz para si essa autorresponsabilidade e fala, Du, naquele momento em que você me interrompeu, eu me senti irritado porque é importante eu concluir meu raciocínio para organizar minhas ideias, para eu conseguir chegar ao final aqui, até para que as pessoas que estão nos assistindo aqui na live me entendam, né? Entendam o meu início, meio e fim, porque isso é importante para mim e tal. Eu trouxe para mim a parada. Eu não estou falando de você, eu não estou querendo te ensinar como você deve agir. Tira um pouco dessa Uhum, maturidade do outro, sabe? Dá uma infantilizada. É muito sutil, não é sempre que isso acontece, mas é sim. comum. Dependendo de como você devolve, você tipo, tá querendo dar uma lição na outra pessoa. E aí, pô, a galera adulta, 30 e tantos anos, o outro falando como você tem que agir,
você recebe com, no mínimo, um estranhamento. Você fala assim, pô, o que esse cara tá, né, querendo me dar aula aqui no meio do negócio? Então, é isso. Quando você traz para si e faz exatamente esse último discurso que você fez, é outro lugar. Já percebe que virou para você, não é sobre mim, né? É o famoso não fui eu que te irritei, foi você que se deixou irritar pela minha interrupção. E aí muda, muda o foco da conversa. E aí é outro lugar, realmente é outro lugar. E aí tem até uma sutileza, né? Qual a diferença entre respeitar, pedir respeito e ganhar respeito? É um pouco isso também. Porque de certa forma você fala assim, cara, respeita enquanto eu tô falando. E não é com cheio de, não me toque, olha, tá. Esse medo de agradar também. Eu acho que o brasileiro culturalmente tem muito isso. Então, quando a gente só começa a tirar isso, porque você falou, fui assertivo, tal, foi. E ao mesmo tempo foi super gentil, porque falou de um lugar seu e ainda expôs uma vulnerabilidade tua. Então, acho que muda completamente o jeito que a outra pessoa recebe, sabe? Total, total. É esse lugar, assim. Então, é um pouco dessa construção que é interessante a gente parar para refletir, que é de onde a gente está falando, qual que é a nossa intenção quando a gente está construindo a relação ali. Essa intenção, ela tem o objetivo de provar quem está certo e quem está errado, de mostrar para o outro que o que você quer e o que você acha é o que importa na conversa. É bem provável que o resultado dessa relação seja trágica para ambos ali. Que exista mais uma separação do que uma conexão na relação. Então, é um pouco da reflexão que eu gostaria de trazer quando a gente olha para esse aspecto do julgamento. Tem pontos bem mais profundos do que isso, que dá para a gente explorar, dá para a gente aprender sobre esse lugar do julgar, mas que eu acho que vale muito mais a pena a gente abordar outros assuntos, e para aqueles que quiserem se aprofundar, a gente vê isso na primeira, principalmente na primeira aula da turma que vai começar semana que vem, de comunicação não violenta, que eu vou facilitar. Vamos falar sobre um outro ponto, podemos? Claro. Boa. O outro ponto é o seguinte, é construir relações onde eu não enxergo a humanidade que existe na outra pessoa. E esse não enxergar vem de um lugar de eu acreditar que a minha visão de mundo é a visão certa. Né? Também parte por um lado de julgar e tal, mas é muito baseado nisso. Eu não consigo enxergar a humanidade que existe no outro. Então, quando alguém se comporta de uma determinada maneira, eu não consigo ver o que a outra pessoa está buscando a partir daquele comportamento. Eu simplesmente julgo que aquilo é errado e o que eu acredito é certo. Então, ela merece ser punida pelo que ela está fazendo. Ela não merece reconhecimento, ela não merece a atenção, ela não é merecedora. O que ela merece é ser punida. Então, essa relação entre recompensa e punição, que vem desse lugar de eu não conseguir enxergar o que existe de humano na outra pessoa, também contribui muito para que essas relações sejam separadas. E se no fundo o que eu mais quero é que essa pessoa aprenda um caminho diferente para ela fazer algo, se comportar de uma outra maneira, no fundo, eu não estou atendendo a isso. Eu posso até atender num ponto de que ela vá fazer isso de uma forma artificial ou a curto prazo, que ela vá fazer diferente. Mas essa mudança, ela está vindo de um medo de ser punido que vem de fora. E não de uma vontade interna, de uma transformação interna de fazer diferente, de encontrar um caminho diferente que considere outras possibilidades. Enfim, eu não sei se eu fui muito genérico na minha fala, quero te ouvir também. Como chega isso para você? Cara, eu volto a falar da lei do 3 de novo, vou insistir nela aqui um pouco, nesse lugar, não entrando nos vieses ali do Enneagrama propriamente, né? Mas falando um pouco dessa questão do choque de forças, né? Tem uma frase até muito legal do Osho, que ele fala muito assim, a mente humana, né, a percepção
das coisas, da realidade ampla e tal, a percepção ela não pode existir quando tem dualidade. Mas a mente humana só existe quando tem dualidade. Porque ela precisa encaixar as coisas nas caixinhas para dar sentido para as coisas, para organizar as ideias. Então, quando eu organizo uma ideia, eu coloco numa caixinha, eu separo as coisas em certo, errado, bom, ruim, etc, etc. E para a gente sair desse lugar, é essa busca dessa terceira, dessa conciliação. E aí, quando a gente fala de uma relação, numa conversa, seja ela de trabalho, amorosa, familiar, etc., eu falo desse embate, né? Certo, errado, esse puxa e empurra de forças, um querendo se provar que está certo ou não. Quando a gente faz isso, naturalmente aparece um conflito. As forças são opostas, começou um conflito. A primeira coisa é entender que o conflito é natural. Ele acontece. É igual andar de bicicleta. Falar o equilíbrio e tal. O equilíbrio você só acha quando você está andando na bicicleta. Quando você para a bicicleta, você cai. Então o conflito é normal. Em qualquer conversa é normal chegar e a gente discordar e ter um conflito. A diferença é o que eu faço quando esse conflito surge. E aí eu posso ir para um caminho de confronto, que é eu entro no medo, eu entro em eu quero me provar certo e errado, né? Indo num lugar muito filosófico, assim, tipo assim, quando eu me provo certo, eu valido minha existência. Quando eu mereço ser me prova reconhecido. certo, exatamente. E aí é um lugar de medo, como você falou. Quando eu vou para outro caminho, então eu posso ir para o confronto se eu entro nesse lugar, nessa energia mais negativa. Quando eu vou para outro caminho, que é nessa construção de enxergar que as duas forças vão construir uma terceira ali e tal, que vai ser bom para as duas, benéfica para as duas, eu falo que é um caminho de conciliação ou de negociação. E aí eu falo que é o caminho do amor. Porque amor não é só ceder. Amor não é só abraçar. Amor também é brigar por aquilo que a gente acredita. Amor também envolve essa coragem da gente, e nisso, encontrar esse equilíbrio de novo nessas forças que se opõem, encontrar esse equilíbrio entre até onde eu estou construindo e subindo isso para construir um caminho em conjunto, que é bom para nós dois. Se eu começo... Que às vezes, e é natural, às vezes você começa nessa negociação, aí o outro vai lá e dá uma cutucada, ou pega no outro, e no meio do caminho você volta. E aí vai lá para baixo. E isso acontece. Então, eu acho que estar de olho nas conversas importantes, onde tem conflito, para onde eu estou indo, para onde minha energia está indo. Está indo para essa parte mais densa, de confronto, eu estou querendo me provar, eu estou querendo... né? Ou está indo para um lugar de amor, para um amor de escuta, de gentileza, de construção. E construção, ela só é feita em conjunto, não? Não existe, até meio na minha cabeça, não entra muito. Vamos fazer uma construção aqui junto, vamos criar alguma coisa. E eu quero me provar certo sobre aquele tema, eu quero que minha ideia seja validada e tal. Eu não estou fazendo nenhuma construção, né? Então, a construção, ela é sempre em conjunto. Então, é isso, olhar para isso. Como que eu olho para isso, né? Com presença e tal, e me planejando para isso. Putz, é uma conversa importante? É uma coisa, é um conflito ali que eu preciso resolver? Eu não vou pegar qualquer hora do dia, falar de qualquer jeito. Deixa eu me preparar para isso. Deixa eu pegar o que é importante para mim aqui que não está sendo considerado. Deixa eu sair do julgamento e ir para a observação. Aí a gente começa a organizar isso de uma maneira que vai respeitar a mim mesmo, as minhas necessidades e tudo mais, os meus sentimentos, mas que também vai convidar o outro a esse olhar mais desacelerado para que ele olhe também para aquilo que não está sendo considerado importante nele. Então, que às vezes eu não estou vendo também. E às vezes quando ele me traz, eu falo, poxa, desculpa, não tinha percebido que isso era importante para você. Então, essa clareza, essa transparência, ela só é construída quando eu perco o medo de entrar nos conflitos. Porque geralmente eles acabam descambando para um confronto e não para uma conciliação. Então, é isso. Também divaguei bastante aqui, filosofei um pouco, mas ter esse olhar atento. Para onde está indo minha conversa? Está indo pro puxa e empurra lá, né? Pro cabo de guerra? Ou está indo para um lugar em que eu estou conseguindo me expor, mas ao mesmo tempo eu também estou tendo paciência para escutar? Está tendo um pêndulo, um equilíbrio ali? Está tendo uma troca legal? Né? Tipo, eu falei por 5 minutos, deixa eu ouvir por 5 minutos, né? Eu falei por 5, agora fala aí em 30 você, em 30 segundos. Não, é esse equilíbrio, essa troca, está sempre ali em constante equilíbrio. A gente está constantemente vigiando isso. Acho que isso é muito importante numa conversa, numa relação
né, desafiadora. Boa, boa. Quando eu te ouvi, eu já ouvi perguntas já que eu vou trazer uma aqui e já vou trazer um caminho, né, de possível resposta. Às vezes não dá tempo da gente se preparar, né, para uma conversa assim, porque a gente nem estava esperando ter uma conversa assim, né? E eu já ouvi essa pergunta. E aí, Rodrigo, o que que a gente faz quando eu não tenho tempo de me preparar, né? Assim, eu vejo alguns caminhos importantes quando eu não tenho tempo de me preparar e eu tenho uma conversa delicada ali acontecendo entre eu e uma outra pessoa, entre eu e um grupo de pessoas, a minha equipe e tudo mais. Primeira coisa é você buscar sempre aprimorar o teu repertório. Repertório de linguagem, o seu repertório de comunicação. Então é você saber de onde falar e afinar a tua intenção no momento de fala, né? E isso a gente consegue estudando, lendo, recomendo o livro do Marshall Rosenberg, né, a Comunicação Não Violenta, cursos que melhorem esse nosso repertório de linguagem. E aí tem programação neurolinguística, tem o Eneagrama, que ajuda a gente a melhorar o nosso repertório baseado no nosso autoconhecimento. E aqui, óbvio, eu vou falar da comunicação não violenta, porque a gente tem curso semana que vem começando, né? Então, a CNV, ela traz muito esse recurso para a gente de aprimorar o nosso repertório de linguagem, para a gente saber onde é que a gente busca as palavras, o encadeamento das nossas frases para manifestar isso de uma maneira que aumente as chances da outra pessoa entender, que aumente a chance também da gente entender o que a outra pessoa está dizendo ali naquela conversa. Então, acho que isso é um primeiro caminho. Quem quiser saber mais, o curso começa semana que vem. O segundo caminho, que é um pouco mais prático e direto, é você falar mais sobre você do que sobre o outro dentro da conversa. Isso aumenta muito as chances de você manter uma qualidade de relação. Então, o que significa isso, né? Quando você está falando com a outra pessoa, é você falar como você se sente, o que é importante para você diante da situação. E evitar começar a falar sobre a outra pessoa, sobre o comportamento dela, ou qualificar, julgar, rotular o que ela está fazendo. Muito mais importante você expressar vindo do que está vivo aí dentro. Esse é um caminho muito prático e mais fácil da gente lembrar quando a gente está ali numa situação de, pô, preciso reagir agora, preciso falar. Uma conversa delicada está acontecendo aqui. Para onde eu vou? Vou para dentro de mim e vou manifestar o que está acontecendo aqui dentro. Eu aumento as chances da pessoa entender o que é importante para mim. Então, esse é um caminho muito importante. Quer trazer um? Eu tenho mais um, mas eu quero te ouvir. Eu não sei se é o mesmo, mas tem um que acho que ele faz parte desse repertório, dentro desse repertório, tem um que é também. Putz, não tô no meu melhor momento, não tô legal para conversar agora, e a pessoa veio e começou uma conversa delicada, Boa. né? Antes de começar, a gente sempre tem a opção de falar, olha, não é um bom momento para mim agora, eu não tô legal, podemos falar outro momento? Parte Boa, do excelente. repertório é técnicas de se posicionar negativando a conversa do outro naquele momento, mas ainda assim mantendo o convite para que em algum momento que seja produtivo, positivo e etc., vocês deem a devida importância e atenção para aquele assunto. E isso, cara, acontece assim comigo frequentemente. Às vezes a pessoa vem, eu tô num dia super estressante, putz, a gente precisa conversar sobre isso, nossa, é importante, e eu tô com a cabeça em outro lugar, eu prefiro falar Sim. isso de cara, assim, ao invés... Você se pega, às vezes, na conversa, né? Mas quando você se policia para isso, putz, percebi que eu não tô muito legal, a pessoa tá querendo puxar uma conversa ali que é delicada, de já falar no primeiro instante, na primeira oportunidade. Fulano, desculpa, eu não tô num momento legal agora, aconteceram inúmeras coisas durante o dia e tal, tô num estresse só aqui, eu não vou te dar uma resposta legal, produtiva, eu não vou estar no meu melhor para conversar com você agora. Podemos marcar um café? Podemos marcar um encontro em outro momento? Essa é uma opção. As pessoas, às vezes, muitas vezes, esquecem que isso é uma opção. Já começou uma Total. conversa delicada tal. Se eu der essa negativa, eu estou tirando a importância da conversa do outro, né? Que o outro trouxe esse tema como importante, parece que aí eu sou obrigado a falar na hora que o outro quer. É na hora que os dois querem, lembra? Não é nem só sobre você, não é ser egoísta, tem que ser na hora que você quer,
mas também não é sobre ceder toda hora e todo momento, e aí tem que ser sempre na hora que o outro quer. Então, vamos achar um momento bom para nós dois, porque agora não tá legal para mim, pra gente ter essa conversa, sabe? E isso, assim, 99% das vezes que eu fiz, funcionou. A pessoa, não, relaxa, desculpa, não sabia que você não tava num bom momento agora, vamos marcar assim e tal. Eu falei, eu vou marcar o quanto antes, às vezes assim. E aconteceu isso já, tá, Rô? Cara, você me dá Uhum. 5 minutos pra ir no banheiro, dar uma respirada e tal, e aí a gente sempre conversa nisso. E só esse, a gente que já tem um pouco dessa prática, né, de meditar e tal, às vezes, só esses 5 minutos, dá uma aterrada, pé no chão, umas respirações ali e tal, já te tira desse lugar, já te traz para consciência essa humanidade que você falou lá atrás, assim, opa, vou entrar em contato com outra pessoa que está vindo com uma carga emocional, com não sei o quê. Só de você se dar essa mensagem, se dar esse recado, se dar esse alerta de importância, você já entra em outro estado. Então, às vezes, 5 minutos é o suficiente, né? E às vezes é marcar para outro dia mesmo, depende muito da situação. Mas falar não, é importante se posicionar também. Boa. Du, deixa eu, o que eu vou trazer aqui é algo que a gente fala bastante no curso de comunicação não violenta. Mas vou tirar um pouquinho do que a gente fala lá no curso para apresentar aqui. Então, me dá 10 segundos para eu pegar uma coisa aqui e eu já volto, rapidinho. Vai interagindo com a galera que está aí, peraí. Tá, deixa eu ver se tem algum comentário aqui da galera, peraí. E tem um pessoal que entrou há pouco tempo aqui, sejam bem-vindos, que entrou aí de última hora. Ótima dica, Edu. Boa, Rosenberg. E é difícil, cara, porque Vou avisar aqui. tem pessoas que são mais autocentradas e tem pessoas que estão sempre olhando para o outro, né? Querendo sempre atender as necessidades do outro. Isso também pode denotar uma certa insegurança interna de você com você mesmo. Quem faz muito isso, quem não se posiciona tanto. Então, de novo, é equilíbrio, né? Não é a todo momento pensar só em si, mas também, se você está a todo momento abrindo sua agenda só para os outros, tem algo aí sobre você para olhar também. Fala, Rô. Boa. Ó, olha só o que eu peguei aqui. Ó. O que é isso? Um Papel tubo. alumínio? Um tubo de papel alumínio. Beleza. Na comunicação não violenta, a gente tem uma metáfora, né, uma dinâmica que a gente fala do tubo da comunicação. Então, imagina que esse é o tubo entre eu e você. Eu estou falando desse lado, você está falando desse outro aqui. Beleza? Ah, tá. Você tinha sumido. Então, eu estou falando desse lado, olha lá, minha boca ali, eu estou falando desse lado, você está falando desse outro lado, né? Então, é um tubo de comunicação. A gente está tendo uma conversa delicada, não deu para me preparar, é importante conversar agora, tal. E aí existe esse tubo de comunicação. Então imagina que eu tô cheio de cargas emocionais aqui, tô aflito, tô irritado, tô incomodado e eu preciso conversar com você. E você tem as suas questões também sobre a situação que está acontecendo. Que, por exemplo, poxa, naquela reunião lá, eu interrompi você, você não gostou, falou tal coisa, e aí tem algo para ser resolvido. O que começa a acontecer nesse tubo de comunicação? Eu começo a falar com você aqui, ó, começo a falar, e imagina que cada fala minha é um lenço que eu coloco no tubo. Você já viu essa metáfora? Eu acho que já, mas eu não lembro, faz tempo. Mas eu acho que já. Vamos lá, então. Coloquei o lenço aqui, ó. Pus o lenço. E começo a falar. Pô, não é assim, não gostei daquele momento que aconteceu tal coisa, e não sei o quê, e começo a colocar lenço ali no tubo. Um lenço, 2 lenços, 3 lenços. Beleza. O que tem no tubo? Lenço, certo? Agora, você começa a falar também. Pô, mas também naquela reunião tinha um monte de informação que não estava coerente e tal, e não sei o quê. Ou seja, o que começa a acontecer? Você começa a colocar lenço do lado daí. O que tem dentro do tubo? O meu lenço e o seu lenço, certo? Como é que está o tubo agora? Entre nós. Obstruído, né? E aí? Significa que esse caminho de comunicação não está fluindo legal. Faz sentido? Faz. Eu ia até falar. O que é importante fazer, então? Amanda, O que termina. é importante fazer? Eu estou colocando lenço, você está colocando lenço. O que é importante fazer para que esse tubo fique livre? Tirar o lenço, né? Um dos lados tem que tirar o lenço. Aí, eu não sei se a metáfora vai por esse caminho, mas assim, isso é até uma coisa de comunicação mesmo, da publicidade mesmo, também falam muito disso, né? Sim. O,
O que coloca lenço do outro lado, né? O veículo que coloca o lenço não é o mesmo que tira o lenço do outro lado. O que eu quero dizer com isso? Isso. Enquanto a boca está falando, do outro lado não pode ter boca, tem que ter ouvido. O que recebe o som? O ouvido, não é a boca. Então, se você fala daí, eu falo daqui, não vai dar. Se eu fico em silêncio, você fica em silêncio, não vai dar. Então, se vem um, eu tenho que complementar com o outro, tem que dar um encaixe desse quebra-cabeça. Então, se está vindo o lenço de lá, Exato. o que recebe lenço? Opa, é o ouvido. O que recebe a palavra? É o ouvido. Né? Exato. Então, é um pouco Agora, isso. olha só. Olha só. Então, beleza. Ó. Coloquei o lenço, você colocou o seu lenço. E assim, eu tô falando de mim. Pô, pra mim é importante isso, pra mim é importante isso, pra mim é importante isso. Tô colocando lenço. E você tá falando, pô, mas pra mim é importante isso, pra mim é importante isso, pra mim é importante isso. Ou seja, tem lenço sendo colocado dos dois lados e os dois lados estão falando de si. Em algum momento, alguém vai precisar ouvir. Alguém vai precisar começar a ouvir esses lenços. Então, é dar espaço para que esse caminho de comunicação comece a fluir. Ou seja, eu vou começar a tirar o lenço. Eu tiro o lenço que está vindo para cá, ele vai vir, eu tiro o lenço daqui, ou seja, eu estou entregando empatia. Eu estou demonstrando que eu estou compreendendo o que está vivo aí dentro de você. Eu estou compreendendo o que é importante para você. Então, poxa, Du, isso que você está falando, caramba, eu não tinha percebido isso. Me fala, me parece que tem algo importante para você nisso. O que é importante para você? Me conta. Deixa eu te ouvir. Deixa eu te ouvir. Isso que você está falando, vou aproveitando essa metáfora do lenço, eu vou usar o lenço para um outro lugar, né? Quando alguém vem e começa a chorar as pitangas e derramar as pitangas e se oferece um lenço para enxugar as lágrimas, é a mesma coisa. Enquanto tem lágrimas, você está oferecendo lenço. O que pode ser o lenço dentro dessa escuta empática que você está oferecendo enquanto tem lágrimas, enquanto a pessoa está falando, você vai lá e você está com a escuta. É fazer perguntas para demonstrar interesse. Ao invés de bater antes, é fazer perguntas, é demonstrar o interesse, é falar, olha, estou te ouvindo. Né? E aí tem técnicas que a CNV vai trazer também sobre que perguntas eu faço, em que momento, como, com que tom, com que objetivo, que hora fazer cada uma delas. Eu até te digo em qual aula que isso acontece. A aula 3 e a aula 4, a gente fala exatamente sobre isso, que é a escuta empática. Como é que a gente afina o nosso ouvido para entender melhor o que aquela outra pessoa está tentando expressar que é tão importante para ela. E ela não precisa dominar a comunicação não violenta, a outra pessoa. Quem está colocando o lenço do tubo não precisa dominar a comunicação não violenta. Então a gente aprende a ouvir com uma escuta empática, mesmo que seja algo super trágico que ela esteja trazendo, por exemplo, pô, mas você é muito grosseiro, cara. Eu entender o que ela está querendo dizer, porque não é sobre mim, é sobre o que é importante para ela nessa fala que ela está me trazendo. Poxa, talvez ela esteja com raiva e para ela seja importante espaço para ela se manifestar. Então a gente começa a melhorar nosso repertório de linguagem e de comunicação para a gente interagir de um outro lugar com as pessoas. Aliás, essa é uma ótima dica, né? Muitas pessoas, às vezes, elas não precisam de uma conversa dependendo da situação. Elas precisam de um desabafo. É colocar as emoções para fora em forma de palavras de desabafo. Então você não precisa rebater, você não precisa fazer nada. Você precisa estar ali e ouvir. E às vezes eu falo, cara, eu sou um bom ouvinte. Quer conversar? Eu sou um bom ouvinte. E às vezes a pessoa fala. Sabe? Então enquanto está entalado ali, deixa ela falar, deixa pôr para fora. Quando acaba de falar, muitas vezes já resolveu. Exato. Você nem precisa. Ela mesma. Você já não se pegou numa conversa assim? E aí, cara, acontece nos lugares mais inusitados, no boteco, na balada, numa conversa delicada, em qualquer lugar. A pessoa foi lá e falou, não sei o que, não sei o que. Aí daqui a pouco ela tá dando a solução pro próprio problema que ela trouxe. E você não precisou falar nada. É só isso. Você deu o teu ouvido ali. E aí, vai de quem acredita, quem não acredita, enfim. Mas eu acredito muito nisso, que é essa troca de energia. Quando eu tô sendo ali um receptáculo da energia do outro, ele tá dando vazão para aquilo, de alguma maneira eu já tô contribuindo com metade do problema. Metade da história é só ouvir. E é muito difícil, né? Você pega nosso contexto acelerado, estressante, tudo é para resolver, tudo é correria. E culturalmente esse negócio de eu tenho que me mostrar produtivo, acelerado, etc, para falar que eu sou uma pessoa, né, bem-sucedida, bem vista, é que eu tô estressado, tô no burnout, tô trabalhando pra caramba, ganhando grana.
Se eu falo, cara, não, hoje eu tô com o dia light, pode falar, tranquilo. Não tenho nada pra fazer hoje, conversa. Pô, esse cara não trabalha, não faz nada. Então tem até essas desmistificações, assim, e que para o nosso trabalho é É. muito importante. Muitas vezes eu pego, né, clientes que fala, ele mesmo dá resposta para a própria questão que ele traz, e aí eu só vou validando e por meio de perguntas ele mesmo vai chegando lá e morreu. Eu não precisei intervir, eu não precisei, né? E não sei se você Pô, pega essas situações deixa eu também. te contar o que aconteceu ontem. Ontem eu estava conversando com a Lia aqui em casa, né? E aí ela me trouxe algumas questões, assim, dela, tal. E aí eu ouvi todas as questões dela, tal. E eu tenho uma tendência, de muitas vezes, ao ouvir, ser uma pessoa que resolve as coisas. Você está falando de escuta? Às vezes, quando eu não estou muito bem em presença, preparado ali para ouvir, às vezes eu caio nesse lugar de, poxa, ela está me falando isso tudo? Não, deixa eu resolver então. Peraí que eu vou resolver. E o ponto é que, às vezes, construir uma conversa buscando resolver o que a outra pessoa está te trazendo não é o melhor caminho. Não é. E ontem eu estava conversando com ela sobre isso. Eu falei, poxa, você me trouxe esse ponto. E às vezes eu entro numa certa inquietação, ansiedade ali, às vezes até uma irritação, porque eu me coloco num papel de, pô, eu tenho que resolver isso tudo, então. É alguém que para mim é importante, eu gosto, eu amo essa pessoa, e eu não gosto de ver ela assim. Então eu preciso resolver isso. E aí eu falei, é isso que você espera de mim? E ela, não, eu só quero ser ouvida, só. Eu só quero falar, só. Aí tudo aquilo que estava de ansiedade, de irritação, ah, solto. Soltei. Pô, não é meu isso. Entendi agora como é que eu posso contribuir melhor para essa relação. E libertador. Eu me ajudo, eu fico bem, e eu ajudo ela com a escuta. Ela fica bem. Se eu entro no resolver, eu pioro tudo. Eu pioro tudo. Tipo assim, eu não consigo resolver e ela se sente incapaz de resolver, porque eu entro no papel de resolver. Exatamente. E esse ponto que você tocou, acho que é principal. Entender qual a intenção daquilo quando uma pessoa puxa uma conversa. Qual a intenção da conversa? Que resultado? A gente falou de resultados positivos também, né? Relações saudáveis e positivas. O que de positivo eu espero? Qual o resultado positivo que eu espero ter ao final dessa conversa? Por que você está me trazendo essa questão? Por que isso é importante? Não, só quero desabafar. Não precisa resolver, não. Tá tudo certo. Então eu fico com... Você pode até devolver a responsabilidade para o outro, né? Nossa, você está fazendo, nossa, que problemão, hein? Como você vai resolver? Né? Ao invés de puxar essa carga. E isso também, eu não sei se no teu caso é um pouco isso, se é cultural, né? Familiar, cultural, mas é cultural também essa questão da gente querer resolver as coisas. É familiar, é E familiar. você tira a autonomia do outro. É muito louco isso. Show. Eu vi uma pergunta do Berg aqui, deixa eu trazer, porque eu acho que é uma pergunta muito boa. O Berg falou assim, ó, e quando a gente escuta, mas o outro não escuta e não deixa a gente falar? Tem um caminho, Berg. Quando a gente escuta ou tá ali tentando escutar o outro, mas o outro não te escuta e não deixa você falar, isso é um sinal. Não dá para a gente generalizar em todas as situações, mas isso é um sinal que mostra que, na verdade, essa pessoa não está se sentindo escutada. Por mais que a gente está tentando ali e tal, né, escutar e tal, ela precisa de sinais, ela precisa de linguagem do nosso lado para que ela se sinta realmente escutada. E aí, de novo, aprimorar a nossa linguagem, a nossa capacidade de comunicação e de demonstrar empatia para ela. Que não dá para fazer isso aqui na live, aí quem quiser aprender, aí realmente tem que mergulhar dentro do curso de comunicação não violenta, que vai começar semana que vem, na terça. Me manda mensagem, porque é realmente uma estrutura que a gente precisa entender. E aí, à medida que a gente realmente entrega essa escuta e ela se sente escutada, aí acontece do tubo da comunicação ficar mais aberto para você poder manifestar também a tua perspectiva, porque os lenços foram retirados e reconhecidos ali. Beleza? Show de bola, Du. Pô, que legal, que legal. Gostei da construção que a gente trouxe até aqui. Gostei bastante também, Rô.
tô bem feliz com essa conversa, assim. Show. É isso. Essa metáfora aqui do tubo, eu abordei, sei lá, 10% do que a gente aborda dentro do curso. Tem bastante coisa que a gente aprofunda dentro dessa dinâmica entre o falar e o ouvir. E aí, em cada aula, a gente vai se aprofundando em um tópico desse processo. Para as pessoas, a gente vai ter mais alguns minutinhos aqui. Fiquem à vontade para trazer perguntas. A Lara trouxe... Olá, Lara. Prazer. Eu acho que eu não te conheço. E quando somos a pessoa que procura para o tal desabafo, mas sofremos com a dor do outro, trazendo as dores e problemas dos amigos para o pessoal. Como evitar? Tá. Então, é só para ver se eu entendi. Então, a pessoa me procura para desabafar, e aí eu acabo pegando aquela dor, aquele sofrimento do outro e trazendo para mim, me impactando. Essa é a tua pergunta, Lara? Será que eu entendido? É isso? Eu não tô conseguindo, não sei por que os comentários não estão aparecendo para mim aqui, Rô, então eu não consegui ler a pergunta dela. Se você puder falar de novo, eu acho que é isso sim. Mas fala de novo que é importante essa pergunta. Gostei. Tá, boa. Ó, e quando somos a pessoa que procuram para o tal desabafo, mas nós sofremos com a dor do outro, trazendo as dores e problemas dos amigos para o nosso âmbito pessoal. Como evitar? Eu acho que é isso que você falou, né? Quando a gente é esponjinha e acaba trazendo para dentro de nós um problema que não é nosso. Mas você ia construir a resposta em cima disso? Pode falar primeiro. Sim, eu acho que a resposta está no que você acabou de dizer. Como evitar? Obviamente envolve aí um trabalho mais profundo do que isso, né, de autoconhecimento, provavelmente aí dentro de um set terapêutico, mas é a gente aprender que o problema do outro é o problema do outro, né? Não é nosso. E saber colocar esses limites é fundamental nas relações, porque é aquilo que a gente falou, quando a gente entra nessa postura de querer resolver as dores do outro, a gente tira a autonomia, a gente não está reconhecendo a humanidade que existe dentro da outra pessoa. E reconhecer a humanidade que existe dentro da outra pessoa é a gente reconhecer que ela tem força, que ela é capaz e que ela pode resolver o problema com autonomia. Então é a gente acreditar no que existe de humano ali do outro lado e muito mais apoiar que essa pessoa se empodere disso do que tentar resolver ou pegar para si esse problema e eu resolver baseado no que eu acredito, no que eu penso, no que eu julgo como certo e errado. É um pouco do que eu vejo. Mas assim, óbvio que nessa fala aqui não vai resolver isso tudo, né? É importante entender esses mecanismos internos, melhorar esse repertório de linguagem e de comunicação, para aí sim você visitar essa interação de um outro lugar. Acho que tem a ver também, Rô, tá me ouvindo? Tô? Acho que tem um pouco a ver também a saber diferenciar a simpatia da empatia, né? E acho que a gente aborda, né? Você fala disso no curso, muito provavelmente. E isso é um ponto central, que tem a ver com isso, né? E por isso que eu volto lá, no autoconhecimento de novo, né? Você até falou a questão de sete terapêutico para isso, que eu concordo, mas essa questão do autoconhecimento também. Por que que eu estou trazendo tanto para mim essas questões? O que que eu quero, o que que eu ganho, que parte minha está sendo beneficiada quando eu trago, quando eu puxo isso e me emociono junto com o outro e vou lá no furdo junto com o outro? E que parte minha não quer mais isso, tá legal, não tá legal, reconhece que isso não é bom. Então acho que é um pouco isso. Quando eu começo a entender isso, é um exercício de prática mesmo. Se perguntar, questionar, poxa, qual é o gatilho, né? Quando eu me envolvo muito na história do outro e quero estar ali. Eu quero estar ali porque eu sinto junto, quero abraçar e chorar junto com o outro, porque eu sou emotivo, eu sou das emoções e tal. Ou porque eu quero resolver para o outro, né? Como o caso que você deu aí, o exemplo da Lia. E aí qual é? Qual é a minha finalidade com isso? Quando eu me deixo ser afetado pelas emoções dos outros. E aí quando você identifica isso, você já começa a ter um pouco mais clareza de possibilidades diferentes, né? O que é um pouco da live de ontem até, coragem de fazer diferente. Né? Então é identificar Exato. por que você entra nisso. Que parte sua gosta de entrar, que parte sua não quer entrar. Né? E aí tem uma porrada de perguntas. Aí a gente entra em outra esfera, né? Mas é isso. É.
Ali ela sempre traz isso para mim. Ali é a minha namorada, minha companheira aqui em casa, né? Era com ela que eu estava tendo a conversa aqui. Ela sempre me convida a olhar para esse lugar, né? Que a CNV ajuda muito a gente. E a gente sempre diz, né? Olhar para a intenção é metade do caminho dentro de uma comunicação. Que é, a CNV ela apoia a gente a investigar as nossas intenções. E aí você passa a ter mais recursos para a gente reconhecer qual que é a minha intenção dentro da interação com essa outra pessoa. Então, se a minha amiga está vindo para mim desabafar, qual é a minha intenção? É escutar? É resolver? É ser gostada por ela? É não gerar conflito? Enfim, é ser vista como uma boa amiga? Enfim, qual que é a minha intenção quando eu começo a construir essa relação? E só de visitar essa intenção, meio caminho andado já, para a gente encontrar formas diferentes da gente construir uma relação mais positiva para nós e para outra pessoa. Boa. Não lembro de quem que é essa frase, mas tem isso, né? Identificar 100% do problema já é 50% da solução. Eu diria que 90%. É um pouco nesse lugar. O Murilo Gun fala isso no curso Reaprendizagem Criativa dele. Ele fala que o principal é você identificar muito bem o problema. Saber fazer a pergunta certa, ao invés de encontrar a resposta perfeita. Então, é muito isso. Muito bom, muito bom. Fechamos, então, para você que quer se aprofundar na comunicação não violenta, se interessou por isso tudo que a gente acabou de construir aqui, no curso que vai começar semana que vem, uma nova turma, a terceira turma, estamos com... Ó, tem mais gente na turma, hein, Du? Deixa eu pegar aqui, ó. Estamos com 17 pessoas na turma. Vai começar semana que vem, terça-feira. Vão ser 5 terças-feiras seguidas, começando pela semana que vem. Então, 11, 18, 21, se eu não me engano. 11, 18 e 25. Depois, 2 e 9 de maio, das 19 às 21. Toda terça-feira, 2 horas de aula de comunicação não violenta, para a gente se aprofundar nisso tudo, melhorar o nosso repertório, a nossa linguagem e trazer um olhar diferente para a gente olhar para as relações. Ter todos esses recursos aqui dentro para a gente construir melhores relações no nosso dia a dia. E aí vida melhor para mim, vida melhor para o outro, e a partir dessa vida melhor entre nós, a gente cria uma sociedade completamente transformada, num mundo onde a gente sinta mais vontade de querer estar, de querer pertencer, de querer viver. Então, esse é o motivo de eu adorar tanto a comunicação não violenta. Enfim, eu quero te agradecer, Edu, por estar aqui mais uma vez comigo, compartilhando esse espaço. Sempre muito bom e uma honra poder ter a tua presença aqui. Você sabe que isso é muito importante para mim. Eu digo mesmo, Rô, sinto honrado de poder estar aqui. Você sabe quão importante também você é para mim. E falar de comunicação, seja não violenta, seja assertiva, seja qual comunicação que a gente está falando, é sempre gostoso, é sempre prazeroso para mim. É uma área que eu gosto, eu estudo, né? É onde eu atuo e sempre muito bom. Eu queria fechar, Rô, só fazendo um convite para a galera do curso e deixando uma frase aqui. O Rumi falou muito desse negócio do conflito, né? Do choque de ideias, da gente construir um negócio além disso, né? Que além de eu e de você, construir esse nós. E tem uma frase do Rumi muito bonita que é: para além do certo e errado, existe um campo. E eu te encontrarei lá. É um pouco isso. E aí o convite é esse campo aberto, confiável, esse ambiente seguro, que vai para além desse certo e errado, pode ter certeza que é um curso em que o Rodrigo está conduzindo. Então, quem ainda está em dúvida, gosta da ferramenta, mas não sabe, está em dúvida aí, pode ir na fé, porque o Juan é um cara muito gentil, que pratica aquilo que ele fala, então eu sou suspeito para falar. E tamo junto, sempre um prazer estar aqui trocando essas figurinhas com você. Show, obrigado. Obrigado, Berg, por assistir, acompanhar, Celina, minha mãe está aqui também. Lara, obrigado por acompanhar. Pedrão, o Pedro está aqui também. Obrigado, Pedro, pela força de sempre. Tamo junto. E é isso, gente. Vejo vocês no curso. Para quem tiver interesse, quer se aprofundar, quer saber mais informações do curso de CNV que começa semana que vem, me manda uma mensagem ou entra lá no link do meu perfil.
tem lá curso de CNV, você vai ser direcionado para saber mais sobre o curso. Beleza? Fechamos. Valeu, Du. Até a próxima. Valeu, Rô. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.